bastante sobre imposto, sobre esse tema aí que chama a atenção das pessoas, que preocupa as pessoas, que voltou a ser debatido nessa semana com a possibilidade da reforma tributária avançar aí depois dela passar no Congresso Nacional, e é por isso que nosso entrevistado está conosco nessa manhã, não é, Luiz? Verdade, e estamos recebendo no nosso estúdio com alegria e com uma grande satisfação nosso amigo. Olha, se eu começar a ler o currículo dele aqui, meu Leandro, vai longe. Valdecir Mosqueta, graduado em Direito, especialização em Contabilidade, especialização em Direito Tributário, professor, consultor. Bom dia, seja bem-vindo, Valdecir. Bom dia ao Leandro, bom dia ao Luiz, bom dia aos ouvintes, e é uma honra, uma satisfação ter sido convidado para vir aqui debater algum tema tão palpitante para todo o povo e a sociedade brasileira. Leandro. Doutor, a gente fica muito feliz de contar com a sua presença aqui hoje, que o senhor é um dos mais profundos conhecedores quando a gente fala, principalmente nessa questão de impostos, da legislação que tem mudado tanto. Eu já queria, a primeira pergunta é essa situação, como é que o senhor vê essa questão da reforma tributária que passa no Congresso? Isso vem para melhorar no seu ver hoje em dia, ou vai continuar a mesma coisa, ou vai piorar? Qual é a análise que o senhor faz dessa situação que vem sendo tão debatida agora, que é a mudança nos impostos? Assim, são pontos de vista, e pelo que a gente conhece, né? E antes de dizer qual é a minha posição, eu devo dizer que isso aí faz mais de 20 anos que o Brasil experimenta, tenta fazer alguma reforma tributária e não tem conseguido, porque tem interesses regionais, estaduais e assim por diante. E agora está tramitando, passou na Câmara Federal, e eu vejo com muito otimismo, com profundo respeito aos que pensam diferente. Por quê? É uma emenda constitucional, hein? Não é apenas uma lei complementar, está sendo inserido na nossa Carta Maior, né, brasileira, princípios e fundamentos da legislação e do direito tributário. E do jeito que está hoje, é tanta complexidade, é tanta dificuldade, que até os profissionais da área não conseguem, às vezes, dirimir dúvidas. A própria justiça, que tem o dever último de julgar, às vezes vai para um lado e para o outro. Tamanha complexidade que se criou nos últimos anos, desde a Constituição de 88, né? Há 35 anos. Então, de plano, ela vem para melhor. Eu já tive a oportunidade de falar em outros canais aí de imprensa que nós deveríamos ter no Brasil, a cada início de governo federal, não importa quem seja, nem qualquer partido, no início, como está sendo feito agora, fazer uma reforma, uma melhorada. Porque não vai pensar que esta reforma agora dá por tudo certo. Não, ela ainda vai deixar algumas partes que precisam ser melhoradas com o tempo. Nós não conseguimos fazer de uma vez só. Então ela era necessária, né? O objetivo, então, vai simplificar o sistema tributário brasileiro. Depois nós vamos ver, né, que de 3 tributos federais fica um, e de um estadual e outro municipal fica outro, né? Isso simplifica. Isso aí dá mais oxigênio para as empresas, certo? Elas vão gastar menos com o tempo nessa parte burocrática aí. E isso aí, até com o tempo, vai ajudar a alavancar o desenvolvimento no Brasil, certo? Investidores enxergarão o Brasil com melhores olhos, né? E virão para cá, certo? Porque quando há uma insegurança jurídica tributária, grandes conglomerados não gostam disso. Eles querem ter a certeza do que estão fazendo e quais os seus deveres, né? Então eu tenho assim, a reforma tributária, ela é boa. Isso que é o início. Depois nós vamos ter ainda leis complementares, certo? Que vai vir adiante, mas nós estamos no caminho certo, é o meu entendimento. Até porque esse imposto único é uma briga constante, né? Que o pessoal queria justamente unificar. Mas
por outro lado, a gente vê, por exemplo, esse dia está vendo o pessoal da alimentação dizendo, olha, há uma possibilidade de 20% no aumento da alimentação. O imposto único, qual é o conceito que eles fazem para ter essa base, né? Isso aí, seu Luiz, um profundo respeito a quem disse, são os chutômetros, né? Na verdade, o que tem? A intenção é não aumentar a carga tributária em absolutamente nada. Porque esta reforma tributária, como está sendo encaminhada, que ainda ela não foi aprovada no todo, tem que passar pelo Senado, tem mudanças e assim por diante, mas ela vai ter um período de transição que vai de 2026 a 2032, 7 anos. Então, se entrar 10% do novo imposto que vamos criar, depois nós falamos sobre eles, impostos, automaticamente vai ser reduzido 10% dos outros. Então, não deverá ter aumento de carga tributária, certo? É o que se prevê. E tanto é que os nossos congressistas votaram praticamente uma grande maioria. Né? Eles conhecem, eles estão lá, eles têm seus assessores, governadores do Brasil, a maioria deles foram favoráveis. O empresariado, as lideranças empresariais do Brasil, 80% delas foram favoráveis. Nós não precisamos temer, certo? Isso é normal. Quando há uma mudança, sempre existe aquele conservadorismo do receio. E é normal isto. Mas não tenham medo que ela vem para melhor, certo? É o que eu penso. Podemos sossegar que vai melhorar. Vai melhorar. Mas vamos sentir. Olha, veja que ela vai dar entrada em 2026 e são 7 anos até 32, né? 26 a 32, conto 26 a 32, 7 anos. Então nós estamos falando algo de 10 anos até implementar. E até lá vai se fazendo ajustes naquilo que eventualmente não possa estar bem. Mas não é para... Pelo contrário, vai ter benefícios importantes que eu posso dizer depois para vocês aí, que vai consagrar uma filosofia de ajudar quem precisa, que é a população mais necessitada, e eventualmente, com aquela redução, ter a contrapartida de alguém que pode pagar mais. Só para salientar, porque esta reforma, nós estamos falando de bens e serviços, que é mercadorias e prestação de serviço. Sobre imposto de renda, isso aí é uma outra história, uma outra etapa que o governo fala que deverá remeter para o fim do ano. Então nós estamos falando de mercadorias, venda, industrialização e prestações de serviços, tá legal? Hoje, para o pessoal entender, eu acho que tem uma história que falam aí que o brasileiro paga pelo menos 3 a 4 meses do ano de imposto. Procede essa informação? E hoje, Mosqueto, do que é cobrado o imposto do brasileiro? E uma outra dúvida que eu tenho, que eu já vou emendar aqui nesse assunto, é o seguinte: a arrecadação que os municípios, que é tão importante os municípios hoje, correrá um risco com essa mudança da diminuição dos tipos de impostos e a criação desse sistema de imposto único? Não, na verdade, se fala imposto único, não é um imposto único, certo? Ele está sendo agregado, né? Então, assim, por etapas. Tributos federais, IPI, né? Imposto ao Produto Industrializado, PIS, Programa e COFINS. São um imposto e duas contribuições. Vai ser criada a contribuição sobre bens e serviços. Então a empresa, ao invés de falar em IPI, PIS e COFINS, e ela faturou, ela vai ter é a CBS. A contribuição sobre bens e serviços, certo? Né? Que ela é federal. E para os estados e municípios vai ser criado o imposto, tá? Imposto sobre bens e serviços, IBS, onde reúne ICMS e ISS. Eu tenho para mim que os municípios até ganharão, eu vou dizer. Os municípios não precisam ficar com receio, tanto é que também
aprovaram, vamos dizer assim, eles são estudiosos, têm suas assessorias e não vai perder. E até porque na proposta aí de emenda constitucional está sendo criado um fundo de desenvolvimento regional para 2 situações. Ele vai chegar ao longo daqueles 7 anos, de 26 a 33, a 40 bilhões, que é para cobrir eventualmente algum estado ou município que possa ter perdido alguma coisa, certo? E para reduzir desigualdades regionais. Então, tem isto, vai ser criado, está sendo criado o Fundo de Desenvolvimento Regional, certo? Os municípios não perderão. Claro, para quem está acostumado, o ISS é uma fonte importante de receita para os municípios, mas ela vai ser juntada, o Imposto sobre Serviço e o ICMS em um só. O Imposto sobre Bens e Serviços. E sobre isto está sendo criado um conselho federativo, certo? Que o federal, é único, né? A contribuição essa, né? Que a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que reúne 3, é federal, é com eles, né? E dos estados e municípios, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, está sendo criado um conselho federativo, aonde terá assento 27 pessoas que representam os 27 estados e 27 pessoas que representam os municípios, e eles é que vão organizar isto. Vai ter lei complementar para fazer isto, fiquem tranquilos. E, inclusive, o município, ele está sendo legislado lá dentro, assim, o IPTU, o Imposto sobre Patrimônio, né? Certo? O Imposto Predial e Territorial Urbano, que é tão conhecido, que eu acho que tenho certeza, é o imposto mais bem pago por um cidadão, porque é o dinheiro que eu pago, vocês, o ouvinte, o espectador, e aquele dinheiro fica no município. E aí os municípios cobram mal aquele imposto, porque eles estão muito próximos do contribuinte e eles não conseguem fazer passar na Câmara de Vereadores uma melhora, tipo se um imóvel tem um valor, uns redondos, de 500 mil reais, ele está sendo pago por 100. Agora a emenda constitucional diz assim, não precisará mais de lei que passará pela Câmara. Cara, tira uma autonomia dos nobres vereadores, mas o executivo, o prefeito poderá atualizar através de decreto. Então ele fica mais aquilo que ele quer fazer. Então deverá melhorar a arrecadação sobre o IPTU. Claro que é dinheiro nosso que sai, mas aquele dinheiro fica aqui para a praça, para o posto de saúde, é o imposto mais bem pago, o IPTU. E ainda o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que 50% da arrecadação, seu Luiz e Leandro, é dos municípios. Hoje tem uma alíquota, é 2% ou 3%. Ela poderá ser menor para um carro não poluente e poderá ser maior para um de maior potência, em suma, alguém que tenha mais valor, pode ser progressivo. Então essas coisas boas é que tem dentro ali. Alguém pagará menos, um carro popular paga menos e uma Ferrari vai pagar mais, em termos percentuais. Então alguém que pode mais vai pagar mais, e para beneficiar alguém que pode menos, pagar menos. Então os municípios não precisam ter esta preocupação, é o que eu entendo. Eu não é ser otimista, é ser realista, né? Então eu vejo isso aí assim, muito tranquilo. Nós estamos no caminho certo com essa reforma. Receios sempre existirão e algumas falhas também surgirão, mas temos os nossos parlamentares para corrigir no momento certo. Se ouve muito falar, e agora me parece que pode haver esse processo contrário, muito Brasília e pouco município.
pelo que o senhor está descrevendo, de repente pode reverter um pouquinho o processo. Mais município e menos Brasília, que uma vez o pessoal disse, todo o dinheiro vai para Brasília e depois vem escalonado. Essa reforma pode, de repente, alterar essa via ou não? Com toda a garantia, não. Por quê? Porque o governo federal vai ficar com a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que é deles lá, IPI, PIS, COFINS. E os estados e os municípios continuarão ficando com os seus, vai ser o antigo ICMS e o antigo ISS, diríamos assim, que vai criar este novo imposto. E o que é que tem? Então não tem essa que o dinheiro vai ir para Brasília, é outra falácia. Posso dizer isto com segurança, certo? O que é dos estados e municípios permanecerá aqui conosco, certo? Ao contrário, a reforma, do jeito que está sendo posta, ela oportunizará que os municípios possam ter melhor arrecadação, certo? Cobrar IPVA hoje é só terrestre, né? O Supremo havia decidido que para aeronaves, barcos, iates, não, passará a ser cobrado de jatinhos, de gente que tem, né? E de iates e embarcações esportivas e de lazer. Então é o IPVA, que isso daí metade vem para os municípios e metade para os estados. Então ela está dando condições. Mas então está aumentando a carga. Pode aumentar, mas de quem tem, de quem não vinha pagando, né? Se eu tenho um iate, certo? Se eu tenho uma embarcação, né? Se eu tenho um jatinho, eu também. Por que quem tem um carro popular paga o IPVA e aqueles não? Certo? Então eu vejo como tranquilo isso daí, certo? Vai até melhorar, mas o objetivo não é aumentar a carga, porque eu não falei ainda aqui daquilo que vai ser reduzido, que depois eu posso dizer. Até podemos falar agora sobre isso, porque o nosso ouvinte, o Fábio Marangon, está perguntando o seguinte: eu gostaria de saber se os medicamentos vão sofrer mudanças no valor dos impostos, que eu sei que os medicamentos variam o valor do imposto conforme, né, o tipo do medicamento. Eu queria saber se isso vai mudar e também se os alimentos que fazem parte da cesta básica continuarão isentos nessa reforma, ele está perguntando aqui. Isso, bem colocado ali ao senhor Marangon? Isso aí, Marangon. Senhor Marangon. Então, o que será feito? Basicamente 3 alíquotas, elas não foram definidas ainda. Veja, não tem ainda, vai ser definido quanto que é. Hoje nós temos o ICMS 17%, ISS de 2 a 5%, ainda não foram definidas, vamos ver. Então terá uma alíquota que se chama modal, normal, vamos dizer assim, esta será a alíquota do CBS, que vai vir, que reúne ICMS e IPI, onde estão os medicamentos, cesta básica, né, o ICMS, uma alíquota básica. Vai ter primeiro eu vou falar, uma seletiva mais alta para bebidas alcoólicas, certo? E agrotóxicos e aqueles que deterioram o meio ambiente, certo? Uma penalidade, entre aspas. E terá uma alíquota menor, com 50%, vamos dizer que é 16% a alíquota do novo imposto estadual, aí, o CBS, que reúne ICMS e ISS, vamos dizer que a alíquota seria 16%, vai ter uma de 8% para uma série de produtos. Aí entra, não todos, seu Maranhão, metade dos medicamentos, eles vão relacionar aqueles que não são, todo medicamento é importante, mas em suma, tem uns que vai ter a carga metade, certo? E alimentos também metade, mas está previsto agora, que vem o importante, alíquota 0, não tem nada de imposto para uma gama muito grande de medicamentos e para uma gama muito grande de alimentos, que é para beneficiar quem precisa. Hoje tem uma carga pesada
de ICMS sobre medicamentos, né? Então vai reduzir o preço do medicamento e da cesta básica de alimentos, certo? Inclusive uma relação, a previsão é que ela é brasileira, porque a dificuldade hoje é o seguinte: o Rio Grande do Sul diz que cesta básica de alimentos são os produtos de 1 a 10, mas outro estado diz que é de 11 a 20, um não fecha com o outro. O governo federal vai legislar. E daí eu tenho a segurança tributária que aquele produto também lá em Tocantins, também no Piauí, também no Paraná, também no Rio Grande do Sul, tem aquela alíquota. Nós vamos ter uma segurança de legislação. Uma padronização. Uma padronização, se chama legislação federal. Então, em concluindo, vai ter uma lista de medicamentos e uma lista de alimentos da cesta básica que vai ter 0 de impostos, certo? Que é para beneficiar. E ainda tem uma previsão, eles falam um nome, não gosto de usar o nome americanizado, cashback, que é devolução de dinheiro, né? Que isto aí, o que é? Pessoas, ainda vai ser regulamentado, vou repetir, são princípios constitucionais, depois as leis dirão, certo? Pode ser ano que vem, outro, certo? Aonde pessoas de baixíssima ou baixa renda, que aí vai ter um critério, é o cadastro único que existe hoje ou outro, elas receberão parte do dinheiro que gastaram com impostos na compra de alimentos e produtos de higiene e limpeza, quem sabe até de algum medicamento, vamos ver o que diz a legislação, de volta, certo? Então, a família que ganha R$1.000, R$1.500, eu não sei, né? Se ela gastar 1.500 do jeito que está hoje, com uma carga tributária do PIB 33%, ela estaria em tese gastando R$500 dos seus 1.500 em impostos. Quem sabe ela vai ganhar 200 de volta, 100, 300. Então, tem este princípio constitucional colocado lá que depois os legisladores irão implementar. Muito bom. E como é que o senhor acredita que vai ser feito esse retorno assim para as pessoas desse imposto, desse cashback assim? Como é que pode ser feito isso, essa devolução? Bom, aí vem muita discussão. Uns querem que devolva em dinheiro, em espécie. Outros uma espécie de um crédito. Bom, eu tenho um crédito de R$200 e sou obrigado a gastar em supermercado, por exemplo, em alimentos. Mas isso aí ainda nós temos, Leandro, muito que andar. O importante é que tem o princípio constitucional que está sendo aprovado e que depois vai ser implementado. Eu não posso, claro, vai dizer, não, mas tem fraude. Bom, fraude sempre existiu em tudo, né? Mas nós temos que partir do princípio da boa-fé, certo? Se a família é de baixíssima renda, como é que ela vai ficar pagando imposto? Porque se tirar também toda a isenção, vamos dizer, eu penso, né? Um exemplo, uma comida brasileira, o feijão. Bom, mas aí quem pode também não paga nada de imposto, certo? Quem sabe tenha lá os seus 7%, um valor baixíssimo, e para quem daí não poderia, recebe de volta. Porque também isentar tudo, certo? Os que têm grande poder também ficarão isentos. Não é este o objetivo. É ter um mínimo, né? De impostos, mas que possa ser devolvido para uma parcela da sociedade que muito necessita de um pequeno valor. Na verdade, nós estamos colocando na Constituição princípios e fundamentos. Depois as leis vão, certo? Vai ter nós vamos ter muita discussão nesses anos aí, nessa reforma. Essa briga que tem muito entre Estado, industrial, guerra fiscal, isso vai dar uma apaziguada ou vai se acentuar? Vai. Por que vai terminar? Sempre tem o brasileiro é muito criativo, né? Não, mas assim, porque hoje, seu Luiz e o espectador e Leandro, se tem como é que eu vou te dizer? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, pegar uma indústria aqui, Comil ônibus e balas, sim. Hoje, se eles produzem aqui balas e ônibus, aqui no Rio Grande do Sul, na hora de vender para outros estados, a maior parte do imposto daquele ônibus e das balas fica para o Rio Grande do Sul. E agora estamos mudando.
o dinheiro. Então, assim, o Rio Grande do Sul atrai, tipo, pô, vou trazer uma empresa para cá, vou dar um incentivo, vou dar o pátio, vou dar tal. Agora, o imposto vai ser devido ao estado de destino da mercadoria. Então, vender um ônibus de novo lá para Tocantins, o dinheiro vai ficar para Tocantins do imposto. Vendeu bala para, eu uso mesmo, Piauí, vai ficar lá. Então isso aí reduz a guerra. Bom, mas eu trago a empresa aqui, claro que ela vai gerar emprego, tudo, mas aquela guerra fiscal que existia, ela vai ficar muito enfraquecida, por causa deste princípio que está sendo mudado. Ao invés de tributar na origem, o tributo vai ser no destino. É uma mudança muito importante, tá? E então a expectativa é de que, se não acabe, ela fique muito, muito enfraquecida, certo? Isso eu poderia dizer também, ó, em 2013 tinha uma guerra de importar. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, se eu importar aqui pelo Rio Grande do Sul um produto aí que vem do estrangeiro, 17%. Mas eu vou importar pelo Espírito Santo, que lá é 5%, certo? Em 2013 isso se resolveu. Como? Resolveu que Rio Grande do Sul, eu, empresa aqui de Erechim, se eu importar pelo Porto de Rio Grande, eu pago 17%. Se eu importar pelo Porto de Santos, entra com 4%, mas na hora que passar o Rio Uruguai e entrar no Rio Grande do Sul, eu tenho que pagar os outros 13% para completar os 17%. Então perdeu a validade de eu querer ser esperto, entre aspas, e cada empresa. Em suma, isso aí foi resolvido, certo? Sim. Foi resolvido. Em suma, para chegar um produto aqui no Rio Grande do Sul importado, não importa onde vem, eu tenho a carga aquela. Pode ser pelo Rio Grande do Sul ou por outro. E agora também, você pode atrair empresa e tal, mas nunca mais negociar os tributos, porque os tributos não serão nossos. Nós vamos ter geração de emprego, tudo ótimo, quanto mais melhor. Mas esta é a filosofia, certo? Vai ser o imposto devido no destino. Mosquita, o nosso ouvinte segue participando com a gente, mandando mensagem nessas dúvidas de impostos. A Tatiana Isores, ela é cabeleireira e ela está preocupada porque ela viu falar na internet que vai ter um aumento do imposto dos serviços que esse setor presta. Ela quer saber se ela vai ser afetada diretamente por esse aumento do imposto e, no caso, aqui ela diz que ela é MEI, se os MEIs vão ser atingidos ou se são outros tipos de prestadores de serviço que prestam serviço um pouco maior. Boa colocação. Primeiro, que a legislação dos MEIs, dos microempresários e dos empresários de pequeno porte, eles continuarão lá, certo? Aqui, com profundo respeito, nós estamos falando assim dos grandes, né, que pagam muito serviço, ISS, muito ICMS. Então, não deverá mudar absolutamente nada do MEI, tá? Que a ouvinte aí pode ficar muito tranquila quanto a isto. Uma grande empresa que paga 100 mil, 200 mil de ISS, 20 mil, 30 mil, esta vai entrar no bojo da reforma, certo? E aí ela vai continuar tendo a carga dela, que vai fundir ICMS e ISS, eu repito, vai ter o imposto sobre bens e serviços, né? E até no serviço vai ter uma vantagem, porque hoje é cumulativo, quer dizer, eu faço um serviço, presto o serviço por 100, pago sobre 100. E prestei o serviço para o Leandro. O Leandro pega aquele meu serviço, agrega mais 100, vende transmite por 200, tu vai pagar sobre 200. É muito pesado, se chama cumulativo. E agora vai ser não cumulativo. Se eu presto um serviço por 100 para ti, eu pago sobre 100. Se tu pegares aquele serviço
meu de 100, agregar mais algum serviço e passar para 200, tu vais pagar só sobre o teu 100. 200. Se tu passares para um terceiro, que de 200 ele vai para 250, ele paga só sobre 50. Em suma, lá no final, o imposto sobre o serviço aí é sobre os 250, ponto e pronto. E antes pagava sobre 100, sobre 200, sobre mais 50, dava 350. Então ele vai melhorar. Ele vai passar a ser não cumulativo, como é o ICMS. Então fique tranquila que o MEI não muda nada, vai continuar a vida, pode trabalhar bastante que não vai ter nenhum problema. Bom, agora tu falaste essa coisa da situação do acumulativo, mas por exemplo, o serviço, né, quem presta o serviço, o empresário, por exemplo, assim, de cabelo, o cara tem um salão lá que movimenta bastante dinheiro e tudo mais, né? Ele faz o serviço para o consumidor final, ele vai pagar imposto sobre aquilo ali. Isso é o que é hoje. Mas, por exemplo, assim, ele tem que comprar, por exemplo, o insumo dele, ele tem que comprar produto lá para aplicar o cabelo. Uhum. Ele vai ter desconto nesse produto? Aí que vem, Leandro. Então, assim, se ele continuar, no bom sentido, pequeno, como um MEI, um microempresário, ele continua como hoje. Ele paga, o MEI paga um valorzinho por mês, R$60, o microempresário paga sobre o faturamento, 3, 4, este continua igual. Mas se aquela empresa for, vamos dizer, da modalidade geral logrando um grande salão, e ele comprar um produto por 100 e depois ele colocar o produto e ele vai cobrar 180 para a pessoa que fez o embelezamento, ele vai pagar só sobre os 80, porque 100 ele já pagou, certo? Temos que entender este princípio, tá? Mas aí é para as empresas grandes. O pequeno vai continuar na mesma, não vai mudar nada a vida do pequeno. O MEI vai continuar pagando os seus 60, 5% do salário mínimo, parece, né? E o microempresário também não muda. É aquilo que eu falei, de imposto de renda, né? Fala-se que o fim do ano vai um projeto de lei. Os micro e pequenos empresários e os MEIs, esses aí, que se foi uma grande coisa que criaram, seu Luiz, é desses MEIs aí, eles estão na formalidade, direito a todos os benefícios sociais, pagando R$60 mês, nossa, né? E uma vez tinha que ter a carteira assinada, daí onde onerava a empresa, tudo. Então o MEI foi uma grande, usar uma gíria, foi uma grande sacada que o Brasil, nem lembro quem implementou, mas um grande lance aí. E essa prefeitura pequena, elas vão ter que se adaptar a algum processo? O senhor foi consultor também nessas prefeituras. Elas vão ter que ter uma nova visão sobre esse processo, se aperfeiçoar. Sim, elas precisam se aperfeiçoar. A grande dificuldade, eu sempre digo, principalmente na parte tributária. Isso não é nem uma crítica, nem um demérito. Quanto menor a prefeitura, mais frágeis eles são nesse mundo aí, até porque não tem muito conhecimento, não podem pagar alguém profissional, né? E eles terão dificuldades, mas assim, eles têm as associações, por exemplo, tem a FAMURS, Federação dos Municípios, vamos falar do Rio Grande do Sul, né? Eles têm assessorias para orientar, mas que vai mudar a mentalidade e a cabeça, vamos dizer assim, daquelas pessoas vinculadas à área tributária e os próprios dirigentes, né? E vai mexer também com as empresas, o cidadão, é uma mudança importante. Mas não tenhamos medo do novo, tá? Quem está ouvindo, fiquem tranquilos que a cada ação uma reação. Nós vamos melhorar e a tendência produtores rurais também tem previsão de produtor rural, pessoa física, esse que tem o talãozinho de produtor ali, a ideia é zero de tributos, certo? Para incentivar a produção, né? Como vai ter zero de impostos, aliás, né? O produtor rural zero de impostos, certo? Tá previsto, agora vamos ver no andar.
O medicamento, uma relação é 0. Cesta básica, uma relação é 0. Vamos cobrar mais de quem tem um iate, uma Ferrari? Vamos cobrar menos do carrinho popular? Então eu estou com uma boa expectativa, eu sou realista, certo? Bom, nós estamos chegando ao final da entrevista e... Abri meu microfone aqui. Aí, pronto. Bom, nós estamos chegando ao final da entrevista e eu quero agradecer a tua vinda aqui, Mosqueta, e fico feliz porque hoje, no Dia do Amigo, eu revi um amigo, porque o jornalismo me deu o poder de conhecer muitas pessoas boas que eu aprendo muito em cada encontro, uma delas é você. Então, muito obrigado por ter vindo aqui hoje ao nosso programa, por ter compartilhado esse conhecimento com o nosso ouvinte, e volte outras vezes, que assuntos tão importantes quanto esse, que às vezes as pessoas têm tantas dúvidas, tanta fake news rodando por aí, a gente precisa de pessoas que possam esclarecer elas assim de uma forma tão fácil. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e volte outras vezes. Muito obrigado aí pela oportunidade. E a gente, seu Luiz, seu Leandro, a gente não é o dono da verdade. Eu estou dando minhas opiniões com certa base de conhecimento, né? E como eu disse no início, profundo respeito quem pensa diferente, né? Mas eu não posso ter medo do novo e acredito que nós estamos no caminho certo aí em termos de Brasil, que vai melhorar sobre todos os aspectos aí com o decorrer do tempo. Muito obrigado e bom dia. Muito bem, bom dia, Luiz, até amanhã. Até amanhã, e esclarecedora, né? Muito Parabéns. bem, ótimo. Valeu, meu amigo, valeu, minha amiga, um abraço para você.